Pronto, Pedro, peguei. Pronto, aproveitando o ensejo aí que o Fred introduziu a parte do cinema softcore aí, né? Meio cinema não, animal. Cinema não, animal. Quadrinho, animal. Quadrinho. Mas todos viraram cinema também. Que era Vampirella. Não, animal. Vampirella virou. A Bruna eu não bateu no Pedro, cara. Eu não bateu no Pedro. Chega, Pedro. Aí, tem também um filme que é meio softcore também, né? Que é a Força Vital. Não sei se vocês já viram. Como é que é? Puta Vital? Força Vital. Esse filme é um clássico, cara. Que softcore. É um clássico de 1986, cara. Life Force, em inglês. Que é então, um vampiro alienígena que vinha para a Terra sugar os homens em todos os sentidos que vocês possam. Você acabou nesse filme, mas enfim, porque a atriz passava todo o tempo nua, né? Era isso. Fica de indicação aí. Cite também, meu caro, Fome de Viver, com Catherine Deneuve e David Bowie, de 1983, que é um filme no ar sobre vampirismo e amor, que mostra um vampiro que está envelhecendo, sem conseguir manter a sua imortalidade, e sua amante, que era a Catherine Deneuve, o personagem que fazia era o genial e grandioso David Bowie, e a sua amante, Catherine Deneuve, não conseguia manter o seu amado jovem, como eles viveram durante séculos. E o filme todo se baseia, exatamente no filme Fome de Viver, exatamente se baseia nisso, que transcende a fome do sangue, que transcende a necessidade da imortalidade, mas transcende a necessidade de manter o amor vivo. É um filme, é uma ode, um libelo ao amor, independente de quem seja os personagens centrais. Mas é vampirismo, é cultura pop. Vale a pena vocês assistirem. É muito legal. Muito bom. Valeu, Fred. Fred, desliga o microfone um minuto. Gente, vamos falar sobre subgêneros de terror. Eles sempre exploram casos, estudos de casos paranormais. O que vocês acham? Vamos falar não só sobre vampirismo, mas todos, né? Atividade paranormal, filmes que têm o nome paranormal, etc. Vai lá, Mariano, manda aí um pouco suas referências aí. Eu até escrevi no meu livro, né, Filmes e Filosofia, tá aqui o livrinho, alguns comentários sobre atividade paranormal, que virou uma moda uma época, né, tem aí até o The Talk, é o japonês, que é diferente, né, tem até o 4, 5, não sei quando vai, que na verdade são fenômenos capa, né, coisas da uma casa com câmeras escondidas que se movem. A primeira coisa é uma porta que bate, acho que não é a porta do quarto, se eu não me engano. E fica naquilo o filme inteiro, né, umas coisas se mexem sozinhas. No final, daí vem essa situação de bruxa, alguma seita, né? Pra acabar. Todos os filmes de atividade paranormal tem essa história. Então é meio clichê, assim. Mas é interessante. É um filme que pelo menos explorou essa situação, colocou paranormal no nome, né? Que eu acho que é uma coisa interessante, uma coisa que a parapsicologia trouxe. Só que usou na cultura popular essa terminologia, né? E não explicou que aquilo é fenômeno mental, psicapa, nossa mente consegue mover, certas pessoas conseguem movimentar à distância as coisas por ectoplasmia, a gente já falou isso, acho que no programa, primeiro programa a gente falou, né, mas o fluido a gente mexe ele à distância, então como se fosse uma corda lá, eu vou mexer um objeto, pronto. Né? Então nada mais que isso, assim, não precisa ser fantasmas, nem monstros, nem seita de bruxas no final, né. Mas eu comentei, até no meu site Mysterium Soltis, eu acho, tá até aqui, deixa eu ver se consigo compartilhar a tela, e daí, nesse filme aí tem muita coisa boa, né? Mas daí a nível esotérico também, né? Você pode pegar vários fenômenos lá e dizer, é tudo psicapa, ó, móveis que você mexe, lâmpada queimam, né? Hoje em dia tem mofo nas casas, sombras, batidas, barulhos, né? Então são fenômenos paranormais, né? Então tudo pode ser explicado assim, né? Não é uma coisa assim, você que é do além, né? Pode ser de vivos. Então eu sempre falo de fantasmas de vivos, né? Não precisa ter de morto, do além, bruxas e... Mas no filme Atividade Paranormal era paranormal mesmo. Não era um demônio, no caso, se não me engano. No filme sim, mas eu tô pensando assim, se fosse real isso, eu acho que seria mais, né? Vamos dizer que vamos sair da ficção, vamos sair do... né? Então seria dá para explicar. Né, Mariano, no cinema nós temos alguns casos que são baseados, alguns filmes são baseados em casos reais de pesquisa. Nós temos aí a série Invocação do Mal, por exemplo, que são baseados nos casos de pesquisa parapsicológica do casal Warren, né?
E o que você poderia falar a respeito de alguns deles, de alguns casos, de alguns filmes? Eu acho que tem outros filmes também de exorcismo, que também é baseado em casos reais, né? Tem até um antigo aqui, Exorcismo, né? Que quase ninguém conhece. Então Tem tem o vários próprio filmes, né? Exorcista, né? Que é o mais O famoso Exorcista deles, é clássico, aquele inspirado dos no caso anos. real. O Exorcista é baseado num caso real. Então, eles são casos que existiram, né? Geralmente esquizofrenia, histeria, né? Fenômenos de pessoas que saíam de si por vários motivos, às vezes físicos ou mentais, e um padre fazia o serviço, porque eram geralmente no interior, pessoas italianas, né? No filme até mostra um italiano que tem uma cultura católica muito forte. Né? Então, aquela religiosidade muito forte num povo que não tem, assim, conhecimento da psiquiatria, psicologia, eles não vão para isso, eles vão ver que aquilo é um demônio. Primeira explicação. É demônio, chama o padre, chama o pastor, e vamos fazer o exorcismo. Então, o exorcismo é meio que natural na mentalidade popular, né? Hoje seria a etnopsiquiatria, né? Ela funciona para algumas pessoas, por quê? Porque elas acreditam nisso, porque a mente delas talvez projete, talvez aquela pessoa que tem essa afecção, vamos dizer, histeria, ou ela melhore com isso, né? Então, muita coisa do filme, né? E tantos filmes de assombração, né? Filmes de almas e fantasmas. Na verdade, eles vão trabalhar com essa temática, né? Então, vários filmes de exorcismo ou Identidade Paranormal, que também trabalha com um cara que tem os poderes aí. A própria psicologia vai acabar explicando. Se fosse uma realidade, claro que na ficção sempre vai ser o sobrenatural, sempre vai ser um fantasma, vai ser algum monstro, vai ser alguma coisa, a força desconhecida. Né? Mesmo Premonição, né? Que tem um filme que mostra ali uma previsão do futuro também, né? Sempre vai ver uma força desconhecida da morte lá que persegue as pessoas. E o filme gosta disso, né? Mas a gente sabe que a pessoa pode prever a própria vida, a própria morte. Tem gente que não pega o voo, né? Tem uma intuição lá, não vou voar com esse avião, o avião cai, né? Então a gente tem esse potencial mental. Claro que a gente está isso dormente, isso precisa ser despertado, precisa muitas vezes ser acordado, a gente tem esse potencial paranormal, só que muitas pessoas, não, isso aí eu tenho, mas eu fico com medo, né, de eu saber quando eu vou morrer, eu fico com medo às vezes de me proteger. E o cinema mostra muita coisa disso, né? Então muitos filmes falam dessas histórias, e não só de exorcismo. O Exorcista eu adoro, aquele antigo, né? Muito bom aquele filme, né? Que é um lutador de boxe, o padre, né? E tudo. Deixa eu só comentar uma coisa sobre o Exorcista, já que o Marinho comentou, que eu acho que uma das coisas que mais tornou esse filme específico, O Exorcista, marcante, né? Porque em termos filme de exorcismo é um gênero, um subgênero do terror. Tem dezenas e dezenas e dezenas de filmes. Todo ano saiu um, praticamente. Esse ano já saiu um, que inclusive eu fui assistir na cabine de imprensa representando o E Agora Cast, um filme, né? Boa crítica, viu? Boa crítica, parabéns. Muito obrigado. Mas o filme não era tão bom assim, né? Mas muito inspirado no Exorcista. E por que o Exorcista, ele, entre outros motivos, né? Porque eu acho que ele se destacou entre os filmes de Exorcista, né? Porque normalmente esses filmes o exorcismo, ou seja, o elemento sobrenatural, os demônios, eles entram muito rápido no filme, na história. A pessoa, né, ela está passando aqueles fenômenos, né, está vivenciando aqueles fenômenos, falando daquele jeito estranho, se retorcendo, com aquela força fora do normal, se ferindo todo, né? Então, quando isso acontece, normalmente já chama um padre e o padre já vai fazer o exorcismo e aí já cria aquele clima de terror e tal. E fica uma coisa muito, muito gratuita e muito, muito rasa, né? O Exorcista, ele é completamente diferente disso. Ele passa os primeiros 2/3 do filme, né, esgotando todas as possibilidades possíveis e imagináveis daquilo ter uma explicação natural, científica. Aí leva a menina para o médico, ela faz uma bateria de exames, faz todo tipo de... os médicos olhando e tudo. Isso por si já é uma coisa extremamente aterrorizante, né? Que os exames são horríveis, enfiam uma agulha no pescoço dela, e aí tem uns sons horríveis, o exame tem um barulho horroroso, né? Depois de tudo, aí eles chamam um padre para ele ver, dar a opinião dele sobre o caso da menina, a menina Reagan, né? E o padre não é qualquer padre. O padre, ele também é um psiquiatra. Ele vai fazer uma análise psiquiátrica da criança, traçar os perfis psicológicos, tudo. Eles exploram
todas as possibilidades daquilo ter uma explicação psicológica, científica, natural, neurológica. Depois que esgota tudo, aí ele vai para o sobrenatural. Aí vem o exorcista mesmo, que é o Padre Mary, né? Que é aquele senhor idoso, né? Que foi retratado pelo Max von Sydow, né? Então, é isso que dá peso à história, né? É isso que dá força ao enredo, né? Por isso que ele fica... Quando o exorcismo vem, né? Quando o demônio se manifesta, aí você já sente... Aí é coisa séria. Porque tudo, eles já esgotaram tudo. Quando ele aparece, ele já vem com aquela carga, né? Poderosa, né? E é isso. E tornou um clássico. Vamos, Fred Macedo, ligue seu microfone aí e fale sobre o seu exorcismo. Pessoal, eu entendo o que o Pedro falou, procede, mas é preciso levar em consideração que esse filme, ele é um filme baseado em fatos reais, que não é os fatos reais. É um filme que foi romanceado, é um filme que foi adaptado, e era um filme que tinha que criar toda uma estrutura de um mistério e de um temor e de uma ansiedade crescente, o que é muito típico para os filmes de ficção e os filmes de terror, que até hoje são reproduzidos. Esse clichê não mudou, salvo algum outro filme que tenta fugir ao padrão, mas é natural que isso acontecesse. Mas a gente precisa entender que esse filme, ele, inclusive, para quem quer ver o que foi realmente esse exorcismo, existe um filme de 2000 com Timothy Dalton chamado Possuído pelo Demônio. Esse filme conta a verdadeira história do padre, a verdadeira história da criança, que não é uma menina, é um garoto. Tá? E aí eu acho interessante citar, porque, olha que interessante, o garoto era muito próximo a uma tia, vou fazer um pequeno spoiler, não vou contar o filme todo, tá? Um pequeno spoiler, que ele era muito próximo a uma tia, que era muito vinculada às coisas místicas e esotéricas, inclusive tinha uma tábua Ouija. E a morte da tia fez com que ele se aproximasse dessa tábua e tentasse se comunicar com a tia. E a partir daí ele começa a desenvolver uma comunicação, mas no decorrer do filme você vê que não é com a tia que eles estão falando. E aí nesse processo, esse ser que se comunica com ele começa a possuir o corpo do menino. Mas não aquela coisa característica tão comum ao filme, o filme que nós assistimos com a Linda Blair, né, onde há literalmente uma inclusão do corpo do demônio dentro do corpo físico da garota. Não existe isso na possessão. O que existe é um controle completo do ser, da pessoa, de sua alma, de seu perispírito, por uma entidade, de tal forma que os pensamentos da entidade são replicados ou são representados ou expressados de imediato pela pessoa possuída. Mas o grande lance é a gente tentar entender esse processo. Ali era um filme ficcional. Quando você assistiu o filme, eu procurar assistir esse filme do Timothy Dalton, em 2000, você vai ver que o filme é até muito maçante. Maçante porque não tem aquelas cenas clichês, lugares comuns, de cenas apoteóticas, de ápices de mistério, ápice da tensão, que muitos filmes gostam de fazer. Ele conta literalmente, não é um documentário, mas conta literalmente a dificuldade de um padre que tinha seus próprios traumas pessoais, porque ele era um capelão da Segunda Guerra Mundial. E o fato aconteceu nos anos 50. Ele foi um padre que esteve na frente de combate e foi traumatizado com o que ele viu. E ainda assim levar consigo as marcas e cicatrizes da Segunda Guerra Mundial. E tenta, de maneira desesperada, salvar esse jovem sob uma supervisão do arcebispo incrédula. Então, tudo isso conspirou, mas no final ele conseguiu o seu intento. Mas aí nos arremete exatamente a gente começar a entender que se a gente vai citar filmes aqui, a gente precisa citar não somente filmes, mas a gente precisa citar perdão, pessoal, eu tive que mudar o celular. A gente precisa citar as verdadeiras referências, entender que todo filme possui um viés cenográfico, possui um viés romanceado, possui um viés que procura levar para as telas de cinema, ou de um DVD, ou de um Blu-ray, ou da própria televisão, uma metodologia que atraia. O filme tem que atrair. E, via de regra, é um clichê comum que todos os filmes de suspense, mistério, sobrenatural, ficção científica, terror, todos eles trabalham
numa crescente de ansiedade, tensão, suspense e curiosidade. Então, esse filme da Linda Blair não foi diferente disso. A gente precisa saber diferenciar o jogo do trigo. Não sei se é o momento agora de citar alguns filmes, não sei, o Jonathan. Pode citar alguns Pode filmes citar? aí. Eu citaria, e até foi citado pelo Mariano, o filme de O Arquivo X. O Arquivo X é uma série maravilhosa. Eu que sou ufólogo, amo o Arquivo X. Mesmo sabendo que ali tem fatos que muitas vezes não condizem com a realidade, mas ali é um universo cenográfico. E mesmo porque você observa que houve uma mudança de rumo no decorrer de alguns capítulos ou de algumas temporadas, quando a estrutura montada, que no início causou um frisson e causou um polo de atração e convergência de vários cinéfilos, começou a perder ibope. E aí eles começaram a modificar para agradar. E aí começaram a se estender da ufologia para outros assuntos também muito interessantes, mas que iam pôr de conta. Não estou dizendo que a ufologia não tem nada a ver com a parapsicologia, muito pelo contrário, tem tudo a ver. Eu que pesquiso ambos sei dos vínculos que existem, só que, exatamente por ser estudo, elucubrações, teorias, hipóteses, eu não me sinto à vontade de expressá-las. Mas aí eu respeito a liberdade de expressão e a licença poética de qualquer outro filme. Quando o Pedro falou sobre esse filme, Exorcista, nos arremete também a uma situação onde a parapsicologia foi utilizada de maneira muito intensiva para tentar entender esses processos. Mas eu vou citar um filme de 2000, é isso mesmo? Acho que era o filme de 2000. Era 2000, era. O nome do filme se chama A Minha Vida em Outra Vida. Ele é baseado em fatos reais. Esse filme tenta ser o mais fiel possível aos relatos da própria senhora e nos mostra com clareza e de forma inconteste uma das provas definitivas da reencarnação. Eu não vou fazer spoiler aqui, mas eu quero que vocês procurem esse filme. E tem outros que eu queria citar. Um deles foi A Reencarnação de Peter Prout, de 1974, e As Duas Vidas de Andrew Rose, de 1977. Ambos, esses dois, são ficcionais. Perdão, o primeiro é ficcional e o outro é romanceado em cima de um fato que aconteceu, mas ele deixa muito claro que ele teve toda a liberdade de adaptar o roteiro de acordo com o que ele quisesse fazer. Então, ambos, de certa forma, ambos mostram com muita clareza, tá, a importância da reencarnação como ferramenta de reencontro, de amadurecimento, de consciência, né? E também mostra, e outro filme que eu citaria aqui para vocês, mas esse filme é um clássico de terror, mas em alguns momentos ele usa algumas diretrizes do espiritismo, tá, e da parapsicologia para explicar certos fenômenos, que é um filme chamado A Casa da Noite Eterna. Esse filme é de 1970, eu acho que é de 76, na minha cabeça está falhando, mas são filmes clássicos. Não vou fazer spoiler nenhum deles, mas quem tiver interesse de assistir, vocês vão ver que são filmes sérios, que tentam procurar de alguma forma, mesmo tendo a liberdade de expressão do diretor, mesmo tendo a liberdade poética da criação, eles tentam respeitar as diretrizes espíritas e espiritualistas que muitas doutrinas adotam. E aí, para isso, para mim, já é o suficiente para ter um respeito muito grande. Não estou falando aqui ainda da cultura pop, mas se você observar que certos filmes desenvolvidos nesse período, eles foram extremamente respeitosos às doutrinas que existem. Diferente de muitos filmes que aconteceram nos anos 40, 50, 60 e 70, que eram filmes maravilhosos. Filmes ficcionais, filmes de terror, filmes de ficção científica, muitas vezes filmes que misturavam e mesclavam ficção científica com terror e paranormalidade, mas eram filmes que abusavam da liberdade, da criatividade, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma preocupação em tentar preservar qualquer doutrina. E aí é muito perigoso. Se a gente não se aprofundar literalmente na doutrina, se a gente não se aprofundar naquilo que a doutrina nos explica, seja qual for a doutrina, pode ser espírita, espiritualista, shintoísta, budista, taoísta, tá? Islã, católica, cristã, seja lá o que for. Se a gente não começar a se aprofundar, a gente pode correr o risco de usar essa liberdade de expressão do criador, do roteirista, essa licença poética do diretor, como referência para qualquer pesquisa que possa vir a existir
nesse campo da parapsicologia. Essa é a minha maior preocupação, tá? Muito bom, valeu, Fred. Olha Olha, aí. eu ainda queria, rapidinho, só para demarcar aqui, eu ainda queria citar um subgênero de terror que a gente pode, que é do sobrenatural também, que é o mito do zumbi, que ninguém comentou aqui. E também queria falar um pouco também do terror oriental, também, que tem toda uma mitologia própria, muito rica, né, que a gente não conhece tanto assim, que seria bom abordar. Mas no momento oportuno, aí pode falar aí, Maria. Mas eu vou passar, só para fazer um adendo ao que o Pedro falou, o zumbi, ele é um elemento cultural em várias culturas, em vários ritos doutrinários ideológicos de cunho religioso. O zumbi é uma presença constante em muitas culturas primitivas e atuais. Então, quer dizer, a gente falar sobre o zumbi, a gente não está falando sobre algo fantasioso, não. Aí não vou entrar no mérito da questão da existência deles ou não. Estou falando que o zumbi, enquanto elemento de várias culturas que poderiam ter um aspecto sobrenatural, ele é de extrema riqueza, de extremo simbolismo para quem quer entender a proposta da parapsicologia, certo? Isso, porque a gente vai cair em outro tema, né? Que seria... Não, mas é paranormal também. Né? Lembrando que o zumbi, né? a questão do zumbi ali, ele tem 4 abordagens diferentes. A gente pode falar um pouco mais dela aqui, mas o Mariano estava... Pedro já tem suas teorias aí, vai escrever um livro só sobre os zumbis. Ia comentar alguma coisa, ele pode falar, e depois eu comento essa questão do zumbi. E entre essas 4 estão a sobrenatural também. O Pedro é um zumbi. Eu só queria dizer isso, vou desligar o som. Dizem. Valeu, Pedro. Dizem que eles são uma pessoa morta por dentro, mas não esse ponto, Fred. Vamos falar um pouquinho sobre séries, né? Para que essa amargura, meu filho? Para que essa amargura, Jesus? Vamos falar um pouquinho sobre série. O Fred já entrou aí, o Mariano está mostrando aí. Mariano, vamos começar aí sobre séries paranormais. Cite algumas e aí fale das suas favoritas. Vai lá. Cara, eu vou falar do Arquivo X, já que ali o Fred comentou, né? Esse aqui, a 8ª temporada, tem um capítulo chamado... Ó, o ator que é do Robocop, o T-1000, né? É outro ator que faz o Arquivo X ali na 8ª temporada já, né? O nome do arquivo é Enganação, né? Foi aquele episódio que eu falei lá, que tem um menino paranormal, né? Ele passa por estudos, é tipo uma cobaia, né? Aí ele chega na vida adulta, ele tem tanto poder mental que ele altera a realidade em volta das pessoas que estão com ele, né? Então esse capítulo é muito interessante, que esse poder da mente, né? Essa questão paranormal. E daí o próprio policial aqui do Arquivo X vai lá e ele começa a entrar numa casa e no fim a casa é outra. Ele consegue alterar todos os móveis, a visão em volta, né? Por telepatia ou por alguma situação psíquica ali do poder da mente. E alguns episódios que tem outros aqui, né, mais para parapsicologia, não é aquela questão só da ufologia. Não que a 8ª temporada não tenha também ufologia, mas é uma série das minhas preferidas. De ufologia até a Taken, né, que é do Spielberg. Tem várias séries que eu gosto. Agora, novas, eu não estou lembrando muitas. É que eu estou sempre assistindo série, mas nomes assim você me pegou agora. Mas tem muita série que eu assisto hoje na Netflix, por exemplo, ou qualquer Amazon, né, Globoplay. Você vê muita série interessante a nível de paranormalidade. Sempre tem essas temáticas voltando. Volta questão de vampiro, volta demônios, volta previsão do futuro, volta reencarnação, volta a leitura de pensamento, todas as temáticas e várias séries aí que vocês sempre vai ter essa volta dessa situação, né? Então é bem interessante. Eu queria comentar só ali voltando pro Exorcista, tem uma lenda urbana que diz que a menina tinha morrido, a casa ficou mal assombrada, a menina vive até hoje, né? Inclusive fez o segundo filme do Exorcista lá, que tem outro nome, e no segundo filme tem o assassino do Zodíaco, que foi pego há uns tempos atrás aí por causa do DNA, né? Descobriram quem que é o assassino do Zodíaco. Então, envolveu assim, uma realidade que hoje existe pela ciência, né? Descobrir pelo DNA quem é esse assassino do Zodíaco, e na época eles estavam falando disso nos anos 80, né? Que é o segundo filme, a menina já está pré-adolescente ou adolescente, e ela continua fazendo filmes e outros trabalhos depois. No caso dela, no caso da atriz, a Linda Blair, se não me engano, o que foi assombrado aí foi a carreira dela que foi assombrada. A carreira que foi assombrada. Nunca mais fez nada relevante. Assim. Continuou trabalhando e o filme é excelente. O Exorcista, para mim, é o melhor filme dos melhores de terror. E dessa temática, para mim, é o melhor disparado, assim, a nível de qualidade, né? Que nem o primeiro Tubarão, que é o melhor Tubarão, que é
é baseado numa força. O primeiro tubarão não era um tubarão. O Spielberg teria que fazer uma força sobrenatural, que daí estaria no tubarão. Que era baseado antes num filme de um caminhão que perseguia. O Spielberg tinha feito um filme antes do tubarão. Então, Duel, filme. Então, vários filmes ali dos anos 80, de carro que tomava personalidade, né? Que tentava atropelar... 70, 80, isso. Esses Tem o filmes Christine, né? Stephen Baseado em King. Stephen King, na obra de Stephen King. São filmes que faltam, né? Eu, se fosse fazer uma série, ia fazendo um carro que perseguia as pessoas, porque carro é uma coisa que todo mundo conhece, assim, uma realidade bem cultural aqui, americana, né? Norte-americana, sul-americana. Também é legal essa temática, misturar terror, né? Pois é uma ideia boa, Mariano, porque vem aí a internet das coisas, né? Então, as coisas agora vão ser comunicadas na rede, vão poder ganhar vida própria, vai poder ter uma inteligência maluca, que nem o HAL 9000, do Stanley Kubrick, né? Que vai poder tomar conta lá da casa da pessoa e de repente matar a pessoa. E já deve ter algum filme assim, com certeza já deve ter. Falando em cinema, não precisa ser terror, pode ser ali do Júlio Verne, a gente não falou dele da literatura, mas tem filmes, né? 20 mil léguas submarinas, Volta ao mundo em 30 dias. Mas aí não é paranormal, né? Não é paranormal, mas assim, científica mesmo. O Júlio Verne, ele para mim tinha pré-cognição, porque é mais do que simplesmente ter a ciência da época. Quando você vê certas máquinas, aquilo na época estava totalmente fora da ciência daquele tempo. Aquilo tem uma premonição. E premonição pode ser 500 anos para frente, até o Quevedo acha isso, que é 500 anos para frente. Então, a gente pode prever o futuro em máquinas, talvez aí computadores, e agora eles querem usar tatuagem, né? Não é mais para ter celular. Até o cara lá falou esses dias lá, aí o famoso, que não, no futuro não vai ter celular, vai ter, no lugar disso aqui vai ter tatuagem nas pessoas. Imagem holográfica, isso aí do cinema tem tanta tecnologia que no futuro talvez exista, talvez não exista. Mas ninguém me garante que um cara desse não fez premonição, não tem pré-cognição e não viu o futuro antecipado. Então a literatura, o próprio cinema pode ter isso. Que a ciência da nossa época, que ciência, né? Que, por exemplo, Isaac Asimov quer ter computador de mão. E nos anos 70, lá não sei quanto que ele ia pensar num computador. O computador era da tamanho de uma televisão, no mínimo, um teclado, né? Então, é uma coisa meio, vamos dizer assim, uma profecia, né? Quase uma profecia moderna. Não aquela profecia religiosa, mas uma profecia que está aí na nossa literatura. Isaac Asimov, dos robôs, é um deles. Né? Que é robô que tinha nos anos 70, era um desenho animado, era um boneco com controle remoto. Né? Não era um robô que hoje a gente está construindo robôs, né? Mas aí a gente está saindo do sobrenatural. Aí já mas eu só queria comentar que isso envolve pré-cognição, envolve previsão do sim, com certeza. Sim. Então, pré-cognição é o paranormal. Parece assim, parece, Mariana, os caras que viajaram no tempo, né? Voltaram ao passado e então escreveram alguma coisa referente. Existe também, tem aqueles, eu era agente secreto dos Estados Unidos, o cara que voltou no 2000 e não sei quanto lá, que tem máquina. Isso. Tem uns malucos assim, não sei se é verdade, nunca tem como provar, né? Mas o cara fala que no futuro vai ter tal coisa, vai ter... É uma coisa, é uma teoria, talvez o cara mentalmente tenha viajado. Nossa mente não tem limites, né? A grande situação é essa. Só fazer um adendo, já que nós estamos falando de filmes de parapsicologia e citamos aí o Exorcismo, é um exemplo, né? Eu acho que a gente não pode deixar de passar de citar o filme Poltergeist, né? Porque ele talvez um dos filmes mais fiéis, lógico, em alguns momentos eles ultrapassam certos limites de certas doutrinas religiosas, doutrinas filosóficas de cunho religioso, como o espiritismo, mas ele traz consigo alguns aspectos que são muito reais das doutrinas espiritualistas, e esse filme, ele é de uma riqueza. Eu acho que a direção do Steven Spielberg, ele foi muito feliz. Não. O Spielberg, ele produziu. A direção é do Tobe Hooper, que é o mesmo diretor do Massacre da Serra Elétrica. Exatamente, o Tobe Hooper, obrigado. Então, mas o filme, ele é de uma delicadeza no que diz respeito à proposta. Ele consegue trazer consigo elementos das doutrinas espiritualistas de maneira muito clara. Obviamente que o filme, ele existe para o entretenimento. Então, as cenas ali que poderiam vir a acontecer em tese, mas a casa ser consumida, indo para uma dimensão espiritual no final do filme, né? Isso, agora, os outros efeitos, ilusões, deslocamento de objetos, isso é bem comum, né? É bem comum dentro de uma estrutura que tem uma interferência poltergeist, uma interferência de um espírito presente.
logicamente, a criança ir para um outro plano, encarnada, aí você vê que há certos exageros que fogem por completo, né? Mas ainda assim, é um filme sério, é um filme que entretém, mas é um filme que tenta levar uma certa seriedade. O primeiro. Os demais aí descambaram para um espetáculo pífio de terror barato, típico dos anos 80, né? Trashão, filme trash, mas o primeiro é um clássico. Então, assim, se a gente vê que nós temos, não somente em literatura de qualidade, mas nós encontramos, salvo algumas alterações, ou salvo algumas versões, nós temos filmes muito bons. Isso é só o início. Temos tantos filmes para citar aqui, vários filmes que vai ser interessante a gente falar. E a gente ele é não um, falou. ele é um deles de terror que dá a explicação para o terror é a questão do cemitério indígena, né? O Poltergeist, né? Ele é um deles. Na Um dos filmes verdade, mais famosos. ele fundamenta a presença do Poltergeist exatamente. Isso aí é fundamentado com a presença de um local de descanso, né? E também não somente isso, não foi somente o aparente desrespeito a um local de descanso derradeiro, mas também pelo massacre que aconteceu com aqueles índios ali. Então, na verdade, existe toda uma energia deletéria que sobrecarrega por demais aquele espaço e, de certa forma, serviu de campo fértil para, como eu falei para você, existem no plano espiritual, existem espíritos evoluídos e existem espíritos rasos, como nós encontramos aqui no nosso planeta Terra, entre encarnados, pessoas evoluídas e pessoas bárbaras. E aí, inevitavelmente, energias ruins, né, atraem pessoas ruins. E aí eu lhe falo, todo aquele desgaste, toda a descarga energética deletéria daquele local atraiu um sem não de espíritos que já acabaram por isso, sem contar a presença da adolescente, de duas, na verdade. Uma na puberdade e outra na adolescência. Caroline, a meninazinha Caroline. Exatamente. E aí você vê que as duas, de certa forma, a mais nova principalmente, mas é muito comum a presença de jovens, sejam meninos ou meninas, que estejam na puberdade ou na adolescência, que servem de energia canalizadora para a prática desses eventos. Então, o filme foi muito claro, o filme foi muito respeitoso. E vale a pena ser citado como uma referência de pesquisa, mas só cito o primeiro, tá? Engraçado que esse filme também ele tem uma história amaldiçoada, assim, que essa menina Caroline, ela morreu algum tempo depois de uma doença misteriosa, raríssima. A menina Eu acho que era o Exorcista, não, Pedro? Que tinha essa história. Não. A moça morreu mesmo. A menina morreu mesmo. Ela morreu de uma doença misteriosa. E a mais velha morreu também assassinada pelo namorado. Algum tempo depois. Né? Então é um negócio horroroso. Gente, nos faz pensar, né? Fred, deixa eu te perguntar, das séries que trabalham com aspecto sobrenatural, quais são aquelas que você mais gosta, mais curtiu? Sobrenatural. Me veio em mente aqui várias séries que eu curto, mas nenhuma delas é sobrenatural. São quase todas vinculadas à ficção científica. Uhum. Eu acho que Fringe seria uma coisa bem interessante. A série Medium, que passou há uns anos atrás, que teve poucas temporadas, porque depois descoberto, não se sabe ainda se é verdade ou não, que a pessoa que serviu de referência, que dava consultora, a Medium, que teve seu nome interpretado por aquela atriz, a Rosana Arquette, se não me falha a memória, ela meio que falsificou algumas informações, então caiu em descrédito. Eu sei que devo ter alguma série interessante. Estou tentando processar aqui uma série de sobrenatural. Jonathan, pode também comentar depois o sobrenatural nos videogames, hein? Eu também posso falar alguma coisa. Não, vai chegar lá. Nós estamos ainda falando sobre filmes aqui. Eu sei que eu tenho em algum momento essa série sobre, mas tudo como eu falei para vocês, ficção científica para mim é muito mais palatável, é muito mais aceitável. Porque as séries e filmes são todas muito cenográficas, ou tem a necessidade, como eu falei para você, de atrair. Eles não podem ser tão nus e cruz a respeito da proposta. Eles têm que ter todo um embasamento, todo um processo de envolvimento, de convencimento, para que a pessoa se interesse pela série. Mas eu acho
Eu posso te responder isso depois, Jonathan? Eu vou pensar em alguma Pode, coisa. sim, sem problema. Vou te responder Tá bom? no decorrer do programa, viu? Te garanto. Passar para o Pedro aqui. Pedro, diga aí quais são suas séries favoritas tratando de sobrenatural. Ex-Video. O Pedro gosta muito dessa série cinematográfica, eu não... Bom, tem o Law, que até você comentou, que na verdade não é uma... ele é originalmente... Amazon. Eu falo Amazon, normal, em português, mas tu inventa falar inglês. Ele originalmente é um podcast, chama Lore. Ele aborda fatos históricos que têm um fundo de sobrenatural, de terror. Uhum. Então, e ele é muito bom. E ele virou uma série com 2 temporadas na Amazon. Alguns episódios tratam diretamente sobre fatos sobrenaturais, como o fato da Mercy Brown, que foi a que deu origem ao mito do vampiro lá. Que Isso. Entre outras histórias também. Mas eu também tenho as séries sobrenaturais dos videogames, que a gente pode falar aqui, né? Se tiver. Pois fala aí, garoto. Quais são aqueles que você lembra aí que você curtiu bastante? Bom, Silent Hill é a mais icônica, né? Silent Hill. Mariano conhece. Boa, né? boa. Pode falar aqui também. Resident Evil, Castlevania. Resident Evil, exatamente. Aí, o Mariano conhece. Mariano aí. É muito bom. Ele, na verdade, ele trata sobre a questão, primeiro, sobre a questão das energias deletérias que ficaram que ficam impregnados no terreno. Ele aborda isso, né? O Silent Hill. Aborda também paranormalidade no sentido de sofrimento, ele virar uma energia, você materializa o sofrimento. Então, no caso, uma das personagens do Silent Hill, né, não quero dar spoiler para quem jogar, mas ele é uma pessoa tão perturbada, passou por acontecimentos tão traumáticos, e ela criou um ódio tão grande das pessoas que causaram esse sofrimento para ela, que ela projeta imaginário, projeta sonhos que ela tem. Por exemplo, quando ela é criança, ela tinha medo de cachorro. Então, quando ela está nesse estado de transe, assim, ela materializa criaturas parecidas com cachorros. E eles são cachorros infernais. Assim. Ela também ela gostava de livros de dinossauro. Aí ela materializa criaturas que parecem um pterodátilo. Coisas assim. Ela odiava o som do toque da escola, aquele toquezinho, né, para começar a aula, né, para tocar o recreio, voltar. Pois é, ela odiava esse som. E aí, nesse mundo, porque ela cria essa pessoa, né, que foi muito atormentada, ela tem esse poder sobrenatural e ela cria um mundo paralelo, tenebroso, e que a entrada para esse mundo é um som, uma sirene parecida com essa do colégio. Então, na verdade, o videogame, né, o game, né, ele retrata como o paranormal, a paranormalidade, ela pode transformar memórias, lembranças, né, e traumas em versões aterrorizantes e materializar isso na realidade. Então, aquilo deixa de ser só um trauma, só uma memória, para virar uma coisa no mundo, virar uma criatura concreta, ou alterar a realidade. Eu acho que esse Silent Hill ele é um dos videogames que abordam de maneira melhor essa característica da paranormalidade. Né? É isso. Bom, Mariano, quer falar alguma coisa do Silent Hill? Silent Hill tem filme também, né? Tem 2, 3 filmes. E os filmes mostram a mesma história, quase, só que dão uma mudada um pouco. O primeiro é muito bom. Ele é uma das melhores adaptações de videogame. Os filmes respeitaram muito o jogo. É porque, por exemplo, Resident Evil, que seria um outro, não respeita muito o jogo, fica saindo fora do jogo, né? Então tem filmes assim que até respeitam esse universo. Que a Konami que fez esse jogo, né? Quando a Konami fazia bons jogos. Faz muito tempo que não tem. Eles prometem o Silent Hill voltar para os games, mas muitos anos que não voltou mais. Eu ia falar da minha série favorita, Ghost Whisperer, com a Jennifer Love, que é uma série de uma mulher que ajuda espíritos perdidos, né? E é baseada num médium que fez uma espécie de treino para ela, de lições, né? A série foi muito baseada em realidades espíritas mesmo, né? Bem legal essa série.
né? Jennifer Love, depois fez outros filmes mais assim, tipo comédia romântica, outras coisas, mas esse é muito interessante. Pena que a série não continuou, acho que foi até a segunda ou terceira temporada e parou. Não fez sucesso porque era muito complexo, essas histórias espíritas ali mesmo, né? Então era meio complexo. E outra coisa, no Brasil, a gente não pode falar de cinema sem falar do Zé do Caixão, né? Que tem o Exorcismo Negro, o nome de um filme do Zé do Caixão. Fora aí, essa noite, né? Mojica, José Mojica, né? Admirado pelos umbandistas do Brasil, ele recebeu convite de muita gente. Então, apesar de ser ficção, ele questionava ali a tortura do regime militar, né? Mas sim. Aí... mas essa situação aí, mas a situação é uma obra internacional aí, nossa, né? O pessoal de fora gosta muito do Zé do Caixão, então a gente tem que citar ele, não adianta citar muito cineasta, muito cinema de fora, quando a gente tem o nosso aí muito bom, muito simples, né? Ele cortava os filmes para editar com tesoura, assim, colava com durex, então era uma coisa produzida com muito pouco recurso, ele pagava R$1, um cruzeiro lá para o pessoal participar, né, do filme dele, assim, né? Então é muito interessante. Eu acho que depois, terror nacional, assim, do Brasil, acho que relevante, acho que só tem ele. Só tem ele, eu não conheço outro também. Tem várias tentativas, que eu conheço algumas, mas não gostei de nenhuma. Relevante mesmo, até agora, só tem o Zé do Caixão. Porque ele é muito artístico, é muito simples, ele tem cenas em preto e branco, ele faz um trabalho todo interessante, quem gosta dele. E é muito original, isso aqui destaca. Na época dele, com pouco recurso, ele fazia coisas assim, criativas, estirado mesmo do... Exatamente. Essa é a marca dele, eu acho, que é a originalidade. Dele, criatividade e originalidade. As tentativas atuais, eles tentam meio que copiar o terror de fora. Fazer uma versão brasileira do terror de fora. Aí não fica bom, não é original. Sim. Acho que o Zé do Caixão tem um filme chamado Delírios de um Anormal, que é um cara que tem uns problemas psicológicos e entra para uma espécie de inferno, né? Daí ele cria essas coisas que nem você falou ali do Silent Hill, ele tem imaginações, começa a aparecer mulheres lá, às vezes meio diabólicas, um monte de coisa que aparece, assim, que foi muito feito com pouco recurso, mas muito legal esse inferno que o Zé do Caixão retratou a nível artístico, né? Delírios de um Anormal, o nome do filme, assistam esse. Muito bem. Ô, Mariano, deixa eu te perguntar, depois da gente falar das séries da cultura pop que tratam do sobrenatural, Arquivo X, que é um marco, né? Mas que tratava no seu mote principal a respeito de ufologia, pois o protagonista Fox Mulder, vivido por David Duchovny. Scully e Fox Mulder. Isso. A gente Scully e a Scully, né? A gente Scully é o Fox Mulder. Isso. É a cética. O Mulder é o believer, né? Que era o believer. E a Scully era a cética. E ele tinha no mote principal ter perdido a irmã, pois foi abduzido por alienígenas. Então tem toda essa história que vincula a motivação desse personagem. Nós temos Fringe, que é uma série criada por J.J. Abrams, produzida e roteirizada principalmente nos primeiros episódios, que se chama Fronteira, né, na tradução, e que se trata sobre casos paranormais que são pesquisados, analisados pelo olhar científico de uma pequena unidade do FBI, por um cientista de inteligência incrível, seu filho e um agente. Então, muito boa essa série. Sobrenatural, que é a série de 15 temporadas, que chegou ao final, agora, salvo engano, no ano passado, né? Uma das séries maiores, mais longas séries que trata de temas que eram dois irmãos, os irmãos Winchester, que vão resolver problemas paranormais, e acaba o pessoal esticando o roteiro, acaba caindo em galhofas em alguns momentos, enfrentam lendas urbanas, vampiros, lobisomens, fantasmas, ETs e inclusive deuses da mitologia grega, mitologia nórdica, anjos e o próprio Satanás e até Deus, né? Então eles enfrentam todo mundo dentro dessa série. Stranger Things, um grande sucesso da Netflix, está chegando aí a sua última temporada, que trata inclusive retrata alguns experimentos reais de algumas agências americanas, algumas agências governamentais nas pesquisas paranormais. Temos também Green, uma série que trata se realmente os contos, as fábulas e os contos infantis
dos irmãos Green como se eles realmente existissem, então existissem esses licântropos, existissem bruxas na vida real e outras personagens. Então nós temos vários aí, várias séries interessantes. Algumas acabam caindo na galhofa, mas ainda assim são pop e o público ama, adora, continua assistindo. E aí nós temos um remake. Tem o zumbi também, que é, falando de, considerando zumbi, né, um tema, tem o Walking Dead, né, também. Que o Walking Dead, sucesso, né, que se tornou um grande sucesso essa série. E nos games nós temos a Amante de Zumbi com Resident Evil, que trata de vírus, parasitas, então tem zumbi de todo tipo lá. E Days Gone, jogos aí também bons que vão aparecer. Zumbi tem um monte de jogo. Vai alguma coisa, então sempre aparece. Mas eu queria falar sobre uma referência de um filme chamado Caça-Fantasmas, salvo engano, de 80, e eles trazem nesse primeiro filme, o segundo, ele também foi bom, mas não tanto quanto o primeiro, e nós temos um terceiro que foi feito agora, lançado ano passado, que alcançou um grande sucesso, uma nostalgia incrível, mas no primeiro filme eles trazem algumas padrões, alguma espécie de práticas de estudos paranormais, sejam algumas cartas, sejam algumas, mas sejam o conceito de ectoplasma. Mariano, o que você acha aí dessa comédia que veio com algumas referências à parapsicologia científica mesmo? Marcou muito nos anos 80, né? Era Caça-Fantasma do Michael Jackson, era De Volta para o Futuro, eram filmes, assim, uns 5 ali, né, que todo mundo conhecia. Indiana Jones, né? Então era os 5, 6 filmes que toda criança ali dos anos 80, 90 assistia. Sessão da tarde, né? Era um deles, Sessão da Tarde. Então, assim, tinha essas temáticas, né? Parapsicologia, carta Zener, eles tinham aqueles leitores, né? De leitores de energia ectoplásmica, né? As varetas, as pistolas de plasma, né? Hoje um parapsicólogo até hoje varetas, aquelas varetas de metal, e tudo isso é usado até hoje, né? Então, para várias situações energéticas, ou achar alguma coisa, né? Radiestesia, né? Então, esses conhecimentos já estavam ali no cara. Claro, num ritmo bem de comédia, era uma coisa bem leve, né? O Geleia lá, né? Acaba sendo vilão amigo, né? Então é bem interessante, assim. Mas acho que tem 4, né? Tem o terceiro e tem mais um. Tem o último agora que os atores originais voltou, né? Então, Caça-Fantasmas tem vários aí. Se eu não me engano, tem mais um, o último, acho que esse ano, 2020. Não, eles fizeram um terceiro, mas era uma versão feminina, né? Não era um terceiro. Tem mais um, não faz parte. Não faz parte do cânone. Aí tem o quarto, que na verdade é o terceiro, que é o Para Sempre, que realmente ele faz diálogo diretamente com o primeiro e o segundo. Aí sim, tem das meninas também. Dá para contar também, eu não vejo problema. Era ruim, mas vamos contar juntos. Então é bem interessante, né? Então, Zé, essa questão do Caça-Fantasmas aí marcou muito. Eu ia falar outras séries, tem no Investigação Discovery, e no Discovery tem Investigação Paranormal, que são os caras que eles levam câmera. Tem várias, né? Várias dessas, menos gênero aí. Lá não tem nada, eles inventam coisa porque colocam dentro do hospício, presídio abandonado, casa mal assombrada, no fim não tem nada lá, era só eles filmando e eles se bloqueando lá, não tinha nada a ver, e existem muitos documentários, né, vários episódios, eles com um monte de câmera, um monte de recurso tecnológico, microfone de alta definição, e no fim não, eu não vejo nada naquele negócio, mas existem essas séries também, que ninguém falou, e hoje em dia está bem famoso. Tem uma série muito curiosa, não é uma série, é um programa muito interessante, na verdade é uma experiência, na verdade, que chama Ghost Watch, não sei se vocês conhecem, é um programa da BBC, pré-Bruxa de Blair, que é como se fosse uma... Found footage? Quase. Não é found footage. Não é found footage porque é ao vivo. Foi o seguinte, é um programa supostamente jornalístico. É como se fosse uma linha direta, só que só paranormal. Só sobre paranormal. Que ele abordava uma casa que estava sendo mal assombrada. E eles mandavam os repórteres na casa, filmar lá, entrevistar a família e tal. E no meio das filmagens, começava a acontecer os fenômenos. O repórter estava entrevistando aqui a família, aí uma porta batia lá. Aí, o que foi isso? Acedia a boca do fogão sozinha. Isso
Isso foi passado para o público como sendo ao vivo, como sendo de verdade, entendeu? Então tinha um de found footage aí, sei. Era, só que era ao vivo, não era que encontraram a câmera, era passando ao vivo. As pessoas ligaram como se, assistindo lá como se fosse um Big Brother, entendeu? Uhum. Isso é muito inovador. Isso foi a década de 80, por aí, ou 70. E o negócio foi tão sério que as pessoas... Tinha, inclusive, um número de telefone que eles passavam para as pessoas ligarem ao vivo e perguntarem coisas para a família, e as pessoas começaram a ligar, dizendo que aquele fantasma de lá estava assombrando eles também. Uhum. E isso acabou que essa série ela virou um fenômeno tão grande que ela é o único exemplo de produção da cultura pop que causou síndrome de transtorno pós-traumático. Documentado. De tão impactante que foi. Deu uma maior... A BBC foi uma... Pedro, conclua aí, que a gente... vamos concluir agora. Para concluir, pegou muito mal para a BBC porque ele foi passado como sendo verdade, sendo que não era, então de certa forma foi uma fraude. E foi processado, muita gente foi processada, a BBC abafou isso, por isso que a gente não tem isso. Isso é incrível, mas a gente não consegue, não tem um DVD, um Blu-ray disso, porque foi tão controverso e gerou. Mas, enfim, fica a dica. Você pode encontrar no YouTube cenas, documentários sobre e tal. Boa. Valeu, Pedrão. Mariano, vamos para as considerações finais, que já estamos com o nosso tempo aí esgotando. Vamos terminar. Não, só falar um adendo aí, já que o amigo falou. Considerações finais breves. Vai lá, Mariano, começa. Na televisão brasileira também tentaram essas caça-fantasmas, depois provaram que era fraude, jogavam um prego, era uma coisa louca, assim, então não dá para acreditar que é muito ao vivo, assim, é meio estranho. Como o final paranormal é muito incomum, você não consegue prever, então não sei. Mas terminando, pessoal, fiquei muito feliz de gravar com vocês esses episódios de podcast de parapsicologia, tentando refletir um pouco com base na parapsicologia, ou paranormal, de uma ciência um pouco mais racional, um pouco mais científico, um pouco mais lógico, né? Para a gente não ficar muito na superstição, no medo. Apesar que hoje a gente falou de cinema, foi um pouquinho mais leve, mais divertido de falar, né? Os filmes, acho que é muito legal, todo mundo gosta. Eu gosto mais ainda, escrevi livro. Vou lançar um livro esse ano ainda sobre séries e filosofia, então vou misturar, tem muita coisa guardada aí de texto, que eu escrevo num jornal, né, pessoal, semanal aqui, acabo escrevendo e acaba virando livro. Mas então, estou muito feliz com vocês, agradeço aí a oportunidade, nas próximas estarei disponível também sobre outros assuntos. Mas foi excelente, obrigadão aí pelo convite, né? Agradeço a todos que estão assistindo, ouvindo também, né? Porque a gente pode ajudar, ou posso ajudar um dia para a informação de vocês sobre esses assuntos todos aí, né? Que a gente falou. E podia até falar mais sobre zumbi e outras coisas, mas talvez no futuro a gente reserve outros programas para esse objetivo. Abração aí, abração, Jonathan, abração, né? Pedro, e abração, Fred. Fico muito feliz aos amigos meus aí mesmo, né? Nessa conversa iluminada e muito inteligente. Valeu, Mariano. Vai, Pedro, suas considerações. Então, pessoal, foi um excelente programa, foi muito interessante, informativo e muito divertido também gravar. Acredito que o público concorde. E, como sempre, é um prazer estar aqui com meus amigos, conversando sobre ciência, literatura, história, cultura, paranormalidade. É sempre um prazer muito grande. E um abraço aí para os ouvintes. Logo mais teremos... Acho que essa série aqui a gente pode engrenar uma série, né? Ficar como se fosse um quadro, né? Assim, porque tem muito material ainda para falar, né? Sobre paranormalidade nas mídias, né? Então, eu vi, só vampirismo, meu Deus, quase leva o programa todo. Isso, então, a gente nem falou de zumbi. E zumbi é um universo à parte, né? Então é isso aí. Fica aí a promessa aí para os ouvintes cobrarem. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, Pedro. Fred Macedo. Será que o Fred ainda está com a gente? Fred, por favor, do planeta que estiver, da nave que estiver, por favor, se comunique com a gente. No plano astral. O Fred nos deixou. Gente, esse foi o AgoraCast. Obrigado pela participação de vocês, meus caros convidados. Obrigado por você que está nos assistindo, que está nos ouvindo.
Foi excelente esse bate-papo. E se você quiser fazer alguma pergunta, entre em contato com a gente, manda um e-mail, manda uma mensagem, manda aí para os nossos convidados, para o Mariano, para o Pedro, para o Fred, manda para a gente que a gente encaminha para eles. Eles estão nas redes sociais com a gente também. Deixa o Fred se despedir, John. Fred, suas considerações, por favor. Primeiro, você me fez uma pergunta sobre a série. Eu me lembro de uma série que eu assisti em 89, uma série baseada do Stevens, acho que é não é do Steven Spielberg, não, é de outro autor, né? Acho que é do Clive Baker, não tenho certeza, chamado The Stand, que a tradução para o português ficou meio esquisita, ficou a Dança da Morte. Mas é uma série que está sendo feito um remake pela Netflix, chamada The Stand, e fala exatamente a luta entre as forças do bem contra a força das trevas. É interessante observar que existem alguns elementos e personagens que possuem alguns dons paranormais, né? Alguns dons que a parapsicologia poderia identificar, enfim. E aí você observa que alguns são de origem divina, outros são herdados, mas o mais interessante é a gente começar a observar, e ignore o roteiro, que é um roteiro meio maniqueísta, e parece até um tanto quanto óbvio, mas é uma série que vale a pena, mesmo porque estão fazendo um remake agora. Existe a de 89, e estão fazendo um remake agora pelo Netflix, que vale a pena. Quanto às minhas considerações finais, é como vocês falaram, esse assunto não se exaure. Né? A gente faz uma pauta, e muito dificilmente a gente consegue chegar na metade da pauta em função da profundidade do assunto e das variações e das variantes contribuições de cada um, né? E as variantes que o assunto nos leva. Então eu acho que é de extrema importância a gente pensar na possibilidade, que aí serve de sugestão, e para quem vai nos escutar no futuro, se eles concordam ou não, porque esse trabalho é feito para quem vai nos escutar e nos ver. Então a gente quer fazer um trabalho de qualidade, então talvez a ideia da gente ficar somente com uma pauta, né? Se caso tenha outro programa sobre essa temática ou temática similar, a gente ficar com uma pauta e se aprofundar, detalhar, miudar esse assunto, porque eu acredito que vai ser muito mais rico e a gente vai ter vários programas sobre isso, mas isso é uma sugestão que eu estou dando. Ou pode ser que esse programa seja o último, não sei, vai ficar a critério aí de quem vai nos escutar e quem vai nos solicitar outras edições. Mas para finalizar, meus caros, eu quero agradecer a presença de todos. Mais uma vez é um privilégio estar aqui com vocês e estar presente com essa equipe maravilhosa. Pedro, Mariano, tá? Jonathan, tá? E outros que infelizmente não estão aqui, como o Hércules e o Max, que deveriam estar, mas infelizmente não puderam por motivos adversos. E a gente espera outra oportunidade de nos encontrarmos para continuarmos essa conversa, né? Esse bate-papo tão gostoso, tão espontâneo, tão esclarecedor em muitos aspectos, né? Perdoe as brincadeiras, eu gosto sempre de brincar. Assim, o assunto por si só é meio sério, então eu gosto muito sempre de quebrar o gelo sobre o assunto, então eu estou sempre levando, não de maneira leviana, não de maneira negligente, mas de uma maneira muito, muito leve, para mostrar que tudo pode ser debatido, tudo pode ser discutido, a qualquer temática, qualquer teor, qualquer densidade de assunto, pode ser feito assim, levarmos tamanha carga para nossos ouvintes e telespectadores. Meus caros, uma boa noite a todos, um bom resto de domingo, um bom descanso, fiquem com Deus, ou qualquer entidade que venha merecer sua crença e sua fé, tá? E um abraço a todos. Valeu, Fred. Esse foi mais um programa para a psicologia na cultura pop. E até o nosso próximo encontro, pessoal. Nos vejam no canal do YouTube, página do AgoraCast Podcast no Facebook, @AgoraCast no Instagram ou no Twitter. Estamos nas redes sociais e é sempre um prazer estar com vocês, falar para vocês e gravar isso aqui. Tá ok? Até mais. Grande abraço. Abraço, queridos. Até mais. Valeu. Até mais, pessoal. Valeu. Valeu, garoto.